Olá, amados e amadas do Senhor Jesus. Gostaríamos de agradecer a Deus por vencermos mais uma semana. E também estamos aqui para mais uma vez cultuar ao nosso Deus em gratidão. Também para clamarmos as bênçãos do Senhor nesses próximos dias que virão. Pedir ao Senhor a sua bênção em mais uma semana que estaremos começando. Eu gostaria nesse dia de estar propondo aos amados irmãos o tema Só a fé faz vencer nas adversidades. Eu gostaria de propor esse tema porque hoje estamos vivendo uma crise não somente na saúde, mas também uma crise financeira muito grande em nosso país e também agora uma crise política. Então, algo que nós como cristãos devemos fazer, nós não temos muita coisa a fazer a não ser usar da nossa fé. E por isso hoje eu gostaria de ter e de propor esse tema. Só a fé te faz vencer nas adversidades. E o texto que eu gostaria de meditar acerca desse tema encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo de número 15, o versículo de número 22 ao versículo de número 27, aonde vai falar das águas amargas que se tornaram em doces. Então eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Êxodo, capítulo de número 15, versículos de número 22 ao versículo de número 27, que diz assim a palavra do Senhor. E fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, e caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-lhes Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Então, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou-a a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, adoramos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos pregando a tua palavra. E pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que nós possamos, ó Deus, falar aquilo, não o que queremos ouvir, mas sim aquilo que precisamos ouvir para, ó Deus, glorificar o teu nome, nesse que é o momento mais difícil, Deus, talvez que o teu povo tem passado. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor, usa-nos, ó Deus, com poder e graça para pregar a tua palavra. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, o texto que nós lemos, que vem falar acerca de Mara, hoje nós podemos ver que tem várias pessoas que buscam vencer as adversidades da vida, as amarguras da vida, fazendo sacrifícios, pensando em dinheiro ou achando até mesmo que algum homem ele vai poder trazer, acabar com essa adversidade e várias outras alternativas. Aqui nós queremos propor que a fé, somente a fé, que vai nos fazer seguir firmes, mesmo em meio a tantas adversidades que estamos vivendo. O momento é um momento de crise na saúde, na finança, também na área política, mas também é um momento em que Deus está nos dando a oportunidade de exercermos a nossa fé. O salmista, o Salmo de Davi, o Salmo de número 37, um salmo que eu gosto muito, o versículo 4 e o versículo 5,
que nos ensina: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, amados e amadas do Senhor, este é o momento que Deus tem nos dado para que nós possamos estar exercendo essa fé no Senhor. E do versículo 22 ao 27 que nós lemos do livro de Êxodo, do capítulo de número 15, aqui vai falar de dois locais, vai falar de Mara e vai falar acerca de Elim. E aqui nós vamos ver também que o povo, ele desafia não somente a liderança de Moisés, mas também desafia a liderança do próprio Deus. E nós vamos ver também nesse texto que Deus mais uma vez vai exaltar a liderança de Moisés, para que aquele povo veja que aquele líder foi levantado por ele e não por vontade deles. Então nós podemos ver, amados, nesse texto, se nós fizermos uma recapitulação anterior, aqui o povo havia acabado de ver as 10 pragas do Egito que Deus havia enviado sobre o povo do Egito. Deus ali mostrou àquele povo o seu poder, e algumas daquelas pragas não chegaram até ao povo de Israel, mas eles deslumbravam aquilo que Deus estava fazendo acerca do seu poder. E ali, através da voz de Moisés, tudo o que Moisés dizia, aquilo acontecia. Então aquele povo vê tudo aquilo acontecer. Logo após, na sequência da morte dos primogênitos, ali é onde Faraó libera o povo para sair, e ali eles veem algo fascinante acontecer. Na frente, o mar, atrás, os carros de Faraó e o exército de Faraó. E ali eles veem algo fantástico acontecer através da vida de Moisés. Ali, Deus mostra para eles o seu poder quando Moisés clama ao Senhor. E o Senhor diz a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Manda esse povo marchar. E ali o povo marcha e o mar se abre. Algo que deveria ser fantástico, aquela passagem ali. E eles vendo que tudo aquilo que estava acontecendo era através da vida de Moisés. Deus estava usando Moisés para libertar aquele povo. Mas, contudo, o texto aqui vai nos relatar: e fez Moisés partir pelo Mar Vermelho e sair para o deserto de Sur, e caminharam por 3 dias. Então aqui nós vamos ver que logo após esse episódio, ou seja, alguns teólogos dizem que foi há cerca de 9 dias, mas aqui nós podemos ver que Moisés vai falar aqui há cerca de 3 dias. Ou seja, 3 dias após tudo aquilo que eles viram, acontece a primeira dificuldade. Ali vem a primeira provação para aquele povo. E aquele povo, pela primeira provação, depois de tudo aquilo que eles haviam, que Deus já havia feito, as pragas no Egito, a travessia do Mar Vermelho, mas agora eles continuam com sua falta de fé. Por isso, eu propus esse texto: só a fé te faz vencer nas adversidades. Somente a fé, meus irmãos, vai nos manter firme para seguirmos em meio às adversidades. E perante esse texto aqui, eu gostaria de propor algumas verdades dentro desse texto acerca do tema proposto. A primeira verdade que eu gostaria de ver com os amados irmãos é que existem adversidades que são maiores do que as nossas forças. Amados, nós vamos ler aqui no texto, o versículo de número 22 diz: Depois Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, e caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então nós vamos ver aqui, ele vai falar de 2 locais, ele vai falar de Sur e de Mara. Então esse local, desse deserto onde ali eles estavam, se localizavam-se ao norte da península do Monte Sinai. Ele ficava entre a Palestina e o Egito. E ali eles vão falar a palavra, ele vai chegar a Mara, que quer dizer, a palavra Mara quer dizer amargura, quer dizer amargo. Então ali o Senhor leva eles para este local. Então, depois de ter caminhado, Deus havia dado o livramento do Mar Vermelho. Deus havia acabado de dar o livramento do Mar Vermelho, mas não os livrou do deserto.
A sede de 3 dias era uma provação que era maior do que as forças daquele povo. 3 dias sem água, e ali já sentindo os seus corpos ficando desidratados, e o risco de provavelmente no meio do deserto morrerem de sede. Então a luta que aquele povo estava passando, quando nós olhamos isso, quando nós falamos, poxa, mas esse povo viu acontecer todas essas coisas, esse povo que passou pelo Mar Vermelho, esse povo que viu tantas coisas acontecerem, povo de dura cerviz, e agora 3 dias depois já estão murmurando contra o Senhor. Mas, amados, a sede de 3 dias era algo maior do que as forças que eles poderiam aguentar. O medo da morte, o medo, aquela angústia pela sede. Então, se nós hoje, e aí comparando a nós também, muitas vezes nós hoje estamos passando por uma luta que é maior do que as nossas forças. Talvez você esteja passando por uma luta que hoje é maior do que as suas forças. E geralmente, quando isso acontece conosco, nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus fez lá atrás por nós. Por isso, aqui, nesse contexto, o povo estava murmurando porque aquela adversidade era muito maior do que as forças que eles poderiam aguentar. E aí, o que livrou do Mar Vermelho? Isso não entrava na mente deles, que aquele que livrou do Mar Vermelho, será que ele também não poderia os livrar do deserto? Os livrar da sede? E aí, amados, é que entra a falta de fé. Muitas vezes, ao invés de nós falarmos, de nós murmurarmos, nós temos que pensar naquilo que Deus fez lá atrás. Talvez, se aquele povo tivesse pensado, tivesse agido não somente ali com a sua dificuldade, porque muitas vezes, em meio à tribulação, em meio à dor, em meio a tantas coisas que acontecem, nós vimos, primeiramente, nós colocamos em primeiro lugar a dificuldade, para depois lembrarmos de que existe um Deus. A segunda verdade aqui, nesse texto, na necessidade, as frustrações tendem a aumentar. O versículo de número 23 e o versículo de número 24 diz assim: E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? Então, amados, imagine somente a festa. No deserto, eles caminhando com sede, e aí eles olham e acham água. Imagine a alegria daquele povo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus ouviu as nossas orações, mas quando eles chegam para beber aquela água, descobrem que aquelas águas são amargas. Então, o gosto amargo da decepção que ali pegou aquele povo. A água estava ali, eles estavam com sede, mas aquela água não poderia ser bebida. Então aqui vai falar, por isso chamou aquele local de Mara. E muitas vezes, amados, nós nos encontramos assim, com as nossas vidas amargas, amarguradas pelos acontecimentos da vida, pelas frustrações da vida. Muitas vezes nos encontramos amargurados pelas as frustrações no lar, no trabalho, com amigos, na igreja, enfim. Então, hoje, o gosto amargo dessa decepção pode estar na minha e na sua boca. Porém, a decepção em relação a Deus não pode ser levada e não pode contaminar a nossa fé. A decepção com relação a Deus e com a fé. Muitas vezes, amados, nós perdemos isso. Nós perdemos isso de vista e acabamos colocando Deus à prova. A gente vai ver na carta de Paulo a Filipenses, o capítulo de número 3, fala dos crentes que olham para o mundo. Então, muitas vezes, nós olhamos para a dificuldade do mundo. Muitas vezes nós olhamos para tantas coisas, mas não olhamos para Deus. Às vezes a nossa dificuldade é tão pequena e olhamos para algumas grandes dificuldades que realmente pessoas que passam fome, pessoas que não têm os seus braços, os seus membros, pernas e vivem uma vida feliz. E nós muitas vezes temos os nossos membros todos funcionando, olhos, boca, ouvimos, caminhamos e muitas vezes estamos vivendo somente em decepções, em amarguras. Por isso, amados, na necessidade, as frustrações tendem a aumentar. Talvez
o seu salário que não sai, que não é pago nesse momento. Talvez é aquele investimento que você fez que agora vai dar, né, você vai ter muitas perdas. Talvez é aquela contribuição do governo que para você ter esperado, saiu para todo mundo, mas não saiu para você. Mas amados e amadas do Senhor, Deus tem um propósito em todas as coisas. Nessa necessidade, muitas vezes quando estamos mais derrubados, parece que as coisas vão acontecendo e parece que as dificuldades tendem a aumentar a nossa frustração. Aqui caminhando no texto, quando se caminha com Deus, o Senhor sempre nos dará um escape pela frente. Apesar da dificuldade aqui, da frustração, mas quando nós caminhamos com Deus e quando nós oramos a Deus e quando nós buscamos a Deus, Deus sempre tem um escape para nós. Olha o que diz o versículo de número 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou-a a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doce, e deu-lhe ali estatutos em uma ordenação, e ali os provou. Então, amados, quando nós caminhamos com Deus, Deus tem sempre um escape pela frente. Moisés orou ao Senhor, Moisés clamou a Deus, e Deus ali o mostrou ali aquilo que poderia ser a solução para aquele povo naquele momento. Então, na frustração, a fé de Moisés não foi abalada. Na frustração, Moisés teve a sua fé e lembrou-se de tudo aquilo que Deus já havia feito, das promessas que Deus havia feito para a sua vida. Então, Moisés ali, ele ora ao Senhor e Deus lhe mostra uma árvore, ou seja, lhe mostra uma saída. E ali, né, ao lançar aquele madeiro sobre as águas, elas ficaram totalmente doces. Amados, nós temos aqui, acerca desse texto aqui, nós temos vários contos históricos, nós temos uma riqueza teológica muito grande. Mas o que eu gostaria, a única coisa que eu gostaria de mostrar a vocês aqui, que aquelas águas eram amargas. E ao cortar aquele madeiro, ao lançar aquele madeiro sobre as águas, aquele madeiro ali está tipificando a cruz de Cristo, está tipificando aquele que leva a sua vida até a cruz, mesmo em sua amargura. Jesus, ele fará com que a nossa vida seja purificada, que a nossa vida se torne uma vida não de amarguras, mas uma vida de deleites, uma vida de doçura. Então, se estamos com alguma amargura em nossa vida, se temos alguma dificuldade no nosso ser, que nós possamos lançar a nossa amargura na cruz do Senhor, na cruz do Calvário. Aqui, amados, quando nós caminhamos com o Senhor, Ele sempre tem um escape. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, ali na cruz do Calvário, naquele madeiro, lançou todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados. E por isso hoje podemos estar aqui para louvar e bendizer ao nome do Senhor. Quando a gente vê aqui a reclamação que aquele povo lança, a reclamação é dirigida não somente a Moisés, mas também ao próprio Deus. A murmuração desse povo fala da incredulidade, a fé deles que foi provada, mas eles falharam na amargura e na decepção. Deus aqui nos ensina princípios da obediência às nossas lideranças. Deus abençoava aquele povo, desde que ele ouvisse a sua voz, através da sua liderança. Então aqui, amados, nós vamos ver isso. Quando nós caminhamos com Deus, Deus levanta sempre alguém para nos falar, para nos lembrar da cruz de Cristo e nos levar até o Senhor. Quando se caminha com Deus, sempre há esse escape pela frente. Mas ali, Deus estabelece estatutos para os filhos serem verdadeiramente abençoados. O versículo de número 25, e o versículo, a parte B, e o versículo de número 26, ele vai dizer assim: e deu-lhes ali estatutos em uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvido aos seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então aqui Deus promete não enviar sobre aquele povo as maldições que ele enviou sobre o povo do Egito. Deus, ele promete
não enviar as maldições sobre o povo, caso eles sejam fiéis às suas leis. Somente Deus tem esse poder e a misericórdia para nos curar. Aqui no texto, nós vamos ver aqui a palavra, o Senhor que te cura, o Jeová Rafá, é aquele que faz a promessa e é aquele que nos mantém nesta promessa. Deus aqui se apresenta como esse Jeová Rafá, o Deus que nos cura, o Deus que tem todo o poder sobre as nossas vidas. E a última verdade aqui desse texto é que quando obedecemos os estatutos de Deus, somos prósperos e bem-sucedidos. Olha o que diz o versículo de número 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Então a gente vai ver aqui, as 12 fontes representando as 12 tribos de Israel, as 70 palmeiras que representavam também aquelas primeiras 70 pessoas que entraram ali no Egito. Deus está mostrando aquele povo, olha, assim como as tribos de Israel, como os 12 que se tornaram 70, eu sou com esse povo me pertence, esse povo é meu. Então ali, Deus, ele fez eles acampassem ali, em lugar de deserto, em lugar de amargura. Deus os lança em Elim. A palavra Elim, no original, ela quer dizer lugar de descanso. Deus nos leva a um local de descanso. Deus pegou aquele povo, tirou aquele povo do meio da amargura, tirou aquele povo do meio do deserto e os levou para acampar em Elim, local de descanso. Amados e amadas do Senhor, nós queremos lembrar aqui que nossa passagem sobre este mundo, aqui é como aquele povo no deserto, somos peregrinos aqui nessa terra, estamos aqui somente de passagem, numa caminhada, e deserto fala de necessidade, fala de dificuldade, mas também há a promessa de Deus que Ele nos levará para um local de descanso. O Senhor Jesus diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, amados, que nós não possamos não perder esse foco, de que Deus, Ele tem algo muito maior na nossa vida. Iremos passar por dificuldades, por dores aqui neste lugar, mas o Senhor, Ele tem um local de descanso para cada um de nós. Confia no Senhor, pois Ele te fará acampar em Elim. Então, amados, eu gostaria de concluir esta palavra dizendo para que nós possamos buscar uma porta de Deus, que nós possamos não buscar qualquer saída, qualquer porta, mas Deus, Ele sempre tem as melhores portas, as melhores saídas para as nossas vidas. Então, ao invés de ficarmos pensando, ao invés de ficarmos preocupados com o que está acontecendo no mundo, na área política, na área da saúde, na área econômica, que nós possamos confiar no nosso Deus, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo que fez aquele povo atravessar o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que tirou aquele povo da escravidão, é o mesmo Deus que tirou a mim e a você da escravidão do pecado. É esse Deus que tem uma promessa grandiosa para cada um de nós, que tem uma promessa de nos levar para um local onde não haverá mais dor, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais tristeza. E este local, amados e amadas, que o Senhor tem nos prometido, é o local de descanso. Como Ele prometeu aqui a esse povo, como Ele trouxe esse povo a este local, Ele também quer nos levar para este local de descanso. E o que eu gostaria, amados e amadas do Senhor, de trazermos para nós neste domingo? Quais são as aplicações que nós poderemos trazer para as nossas vidas? Amados, em primeiro lugar, em nossas adversidades, lembrar sempre de que Deus está no controle de todas as coisas. Não perca o foco de Deus, não perca o foco da cruz, não perca o foco daquele que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Não perca o foco daquele que não veio ao mundo para nos dar casa, carro ou uma vida bem-sucedida aqui nesta terra. Não, Ele veio para nos dar vida eterna. Então que nós possamos, em meio a essa dificuldade, ao invés de entrarmos na onda, que nós possamos ser luz em meio a essas trevas. A segunda coisa que eu gostaria de deixar para os amados irmãos: cuidado com as frustrações que esse mundo nos oferece, para que a sua fé não possa ser abalada.
Amados, cuidado com as decepções do mundo, com as coisas que têm nos decepcionado e às vezes até mesmo dentro da igreja. A gente ouve muito falar de pessoas que dizem: eu vou sair da igreja porque o fulano fez isso ou aquilo, porque o pastor, porque a liderança. Qualquer coisa que se faça na igreja é motivo das pessoas quererem sair, quererem abandonar a igreja. Mas o curioso é que nós olhamos, o mundo tantas vezes nos decepciona. E quantas vezes você já pensou em sair do mundo, em abandonar o mundo? Então, amados, nós somos chamados para um povo, para morarmos juntos, mesmo em meio às nossas diferenças, que nós possamos, em meio à diferença que temos uns com os outros, aprendermos a conviver uns com os outros, para aquele grande dia pelo qual o Senhor virá buscar a sua igreja. Então, nas decepções de qualquer lugar, lembre-se de que Cristo morreu para que nós tivéssemos vida. E nós também, Ele não nos promete uma vida sem decepção. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. E a promessa de que nós também seremos mais do que vencedores ao vencermos esse mundo, não abandonando a nossa fé. A terceira coisa que eu gostaria de deixar para nossas vidas hoje: quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, sempre haverá um escape sobre as nossas angústias. Então, queridos, coloque o Senhor em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa de Deus para nós. É uma promessa de Deus para nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, que tudo ele fará. Então, amados, que nós venhamos a colocar em primeiro lugar as nossas vidas sempre nas mãos do Senhor. E por último, o nosso Deus é um Deus que não mudou. O que Deus requer de nós, o que Ele requer da sua igreja, para que ela seja abençoada, é a nossa obediência. O Senhor requer de nós obediência. Obediência na comunhão, obediência no perdão, obediência no amor ao próximo, obediência às nossos deveres com a igreja, obediência nesse momento de luta, de pandemia, nesse momento de escassez, mas que nós que nós possamos continuar sendo fiéis ao Senhor, porque Ele tem sido fiel para nós. Não é o homem que vai botar o prato de comida à sua mesa, não é o seu trabalho que vai fazer isso, mas é o próprio Deus. É o próprio Deus que está cuidando de nós. É o Senhor Jesus que cuida das nossas vidas, assim como Ele diz ali no Evangelho de Mateus, que Ele cuida das aves, Ele cuida das plantas e também cuida de nós. Que nós possamos entender isso, que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que nós possamos colocar as nossas vidas em suas mãos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus. Adoramos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos entregar, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos. Te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. E pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Que a nossa fé, ó Deus, possa crescer em meio a tantas adversidades que temos passado. Assim como esse povo, ó Deus, que passou nas adversidades do deserto, que passou nas adversidades do Mar Vermelho, que passou nas adversidades, ó Deus, da falta de comida, da falta de água, que nós também possamos, ó Deus, em meio a tantas adversidades, olharmos para o Senhor e sabermos que o Senhor trará vitória para cada um de nós. Que não dependemos, ó Deus, das nossas forças ou de forças políticas, mas nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, porque somos povo escolhido, herança do Senhor, somos sacerdócio do Senhor, somos igreja amada do Senhor. Nos abençoe, ó Deus, e nos guarde. A cada membro da primeira igreja de Senador Canedo, a congregação Vida e todos os nossos irmãos espalhados por esta terra, que o Senhor possa nos abençoar em meio a essa adversidade. Tome, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigado, irmãos, por mais essa oportunidade. Que Deus nos abençoe. Uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus.